Hoje nós temos uma alegria imensa de receber um irmão muito querido e um palestrante que eu adoro ouvir sempre que posso, nosso querido irmão Alcides, né? Alcides é uma enciclopédia, eu gosto do Alcides, porque ele sai falando, vai contando história, e conta história do livro lá, do livro cá, eu acho isso espetacular, né? E agora que a minha memória está começando a me pregar peças, como vocês viram, eu ainda tenho mais inveja dessa capacidade dele, né? Ele tem um conhecimento realmente muito profundo da doutrina e eu gosto muito de ouvir as reflexões do Alcides. E ele veio falar hoje para nós sobre bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, o item, o bem e o mal sofrer. Vejam que item importante. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para passar a palavra para ele. Quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O restante fica para vocês lerem em casa, se quiserem, e agora eu passo com muita alegria a palavra para o nosso querido Alcides. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui novamente no Paz e Bem, vendo o sorriso, estampado em cada rosto. Isso é muito bom. Em dias em que as pessoas andam pelas ruas com o semblante carregado, muitas com uma tristeza no olhar, que nos causa assim muita dó, como diz os nossos antepassados diziam, muita dó. E o capítulo de hoje, que fala do bem e mal sofrer, nós vimos aí no início dessa mensagem que foi ditada pelo Espírito lá Cordério, lá em Havre, no ano de 1863, e ele inicia dizendo que todos nesse mundo sofrem. Já sofreram, estão sofrendo ou virão a sofrer. Porque nós, espíritas, sabemos que estamos no mundo de provas e de expiações. E se estamos ainda em um mundo de provas e expiações, é porque ainda não conseguimos alcançar os patamares de elevação para deixarmos esse orbe e sermos levados a orbes superiores. Nós tivemos um exemplo no ano de 1950, quando o Dr. Bezerra completou 50 anos que estava no plano espiritual. Ele desencarnou em 1900. Ele foi convidado, por Maria de Nazaré para ser transferido a esferas superiores. A portadora da mensagem foi Celina, a mensageira da nossa Mãe Santíssima. E ele, chorando muito,
pediu a Celina que fosse até a Mãe Santíssima e pedisse para que ele pudesse permanecer na terra, especialmente no Brasil, porque ele não conseguiria ficar feliz sabendo que os seus irmãos estariam aqui sofrendo. Então vejam que quando o espírito alcança um nível mais elevado, ele não pensa só em si, não é? Ele pensa no todo, ele pensa na coletividade. E nós que estamos batalhando, não é? nesse plano de provas e expiações, e que sabemos que a nossa próxima etapa já adentramos, não é? Na regeneração, estamos na transição para a regeneração, e isso nos traz assim muita esperança de dias melhores. Sabemos que isso não acontecerá de um dia para o outro, mas sim durante o decorrer de vários séculos, e que a marcha progressiva ela é lenta, mas é contínua, é permanente. E ele aqui nos aponta a diferença entre sofrer bem e sofrer mal. Não é meio esquisito isso, mas é realidade. Nós sabemos que há espíritos que já reencarnam conscientes das suas provas, que serão muito difíceis, e que passam por essas provas com mais tranquilidade, enquanto outros que não foram preparados ou não desejaram se preparar, eles encaram de maneira muito sofrida e acabam perdendo o fruto da expiação, que é a resignação. O grande escritor russo, Leon Tolstói, pai da literatura russa, ele nos conta na obra Ressurreição e Vida, ditada à médium Ivone do Amaral Pereira, uma história que vem de encontro ao assunto dessa noite, não é? Ele narra, esse livro Ressurreição e Vida são vários contos, e no conto que ele intitulou O Paralítico de Kiev, nós vamos encontrar a narração exata dessa questão que nos é proposta por Lacordaire nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos. Ele nos conta que lá em Moscou, no final do século XIX, início do século XX, havia um jovem descendente de famílias nobres e que recebeu o título de nobreza de conde. Era o conde Dmitri Dolgorukov. E o conde Dmitri Dolgorukov, ele além de ser descendente de família da nobreza, ele também era jovem e era muito belo. E por possuir esses títulos tão invejáveis, não é, pela sociedade terrena, ele era muito cortejado, né, na corte do czar, o rei de todas as Rússias. E além de toda essa bajulação dele ser muito querido pelo czar, ele nessa época já era órfão de pai. E a mãe era aquela mãe muito zelosa, muito carinhosa, e que fazia as vontades do filho. E o filho, jovem, belo, de família tradicional, da nobreza, ele não estava satisfeito somente com isso, ele queria mais. E o que ele queria era a glória, né? Ser conduzido pelo povo, né? Agraciado pelo povo como um herói. E naquela época só havia um caminho, a guerra. E por coincidência, a Rússia havia entrado na chamada Guerra da Crimeia, né? E ele, mesmo contrariando os pedidos da sua mãe, os pedidos do czar, ele, impulsivo, né, como a maioria dos jovens, ele embarcou para a guerra. E retornou
dos campos de batalha muito antes da guerra terminar, mas não retornou como sonhava, carregado, glorioso pelas massas. Não, ele voltou numa padiola, portador de uma enfermidade que contraiu nos campos de batalha devido ao forte inverno russo. Inverno tão poderoso que 2 conquistadores ali encontraram o início do fim de suas campanhas, Napoleão e depois Adolf Hitler, que ao adentrarem nos campos do interior da Rússia se depararam com um inverno fortíssimo. E ele, nesses campos muito gelados, por exemplo, na Sibéria, a região é tão fria que às vezes a temperatura chega a 50, 60 graus abaixo de zero. E ele retorna com artrite reumatoide. E com muita vergonha vai se esconder no castelo que a família possuía em Kiev, no interior da Ucrânia, que pertencia também à Rússia. E lá nesse castelo, ele passou a viver muito revoltado. Revoltado porque foi criado, todo luxo, todo conforto, e com aquela ideia de que doença era para os pobres. Os ricos eram preferidos de Deus, não adoeciam. E diante da enfermidade que surgiu e que a medicina na época, ainda engateando, não conseguia resolver, ele resolveu se tornar uma pessoa muito amarga. E Leon Tolstói conta que quem passasse na calçada do castelo certamente ouviria os gritos, os palavrões, as imprecações do conde, revoltado porque não podia mais andar devido às inflamações nas articulações do corpo. E certo dia o conde estava com o seu gestor financeiro, que naquela época eles chamavam de tesoureiro, ou termos semelhantes, e ele estava despachando os negócios que ele havia realizado em comentários com o gestor, e que foi precavido, ele foi orientado pelo gestor que não fizesse a transação da venda de trigo para a Suécia pelo preço que eles estavam estabelecendo, que seria prejuízo. Mas ele, conde muito orgulhoso, não quis ouvir a voz do intendente, do seu gestor, e fez e deu errado. E como toda pessoa orgulhosa não admite que errou, estava jogando a culpa em cima do seu intendente. Mas ele não contava que naquela manhã o intendente levou para conhecer o castelo o filho dele, caçula, Ivan. Ivan tinha aproximadamente 9 anos de idade. E o Ivan entra na sala exatamente no momento em que o conde estava ofendendo o pai dele, humilhando, gritando. E o pai do Ivan, um homem muito sério, muito honrado, não tinha outra alternativa senão baixar a cabeça e assumir a culpa que não era dele. E nisso, criança, não tem papa na língua, entrou e viu o pai sendo humilhado e virou para o conde e disse: engraçado, eu imaginava que o conde fosse uma pessoa muito boa. Agora imagine um pai ouvindo o filho falar isso para o conde, que ninguém ousava sequer levantar a voz. Aí o pai mandando o filho calar a boca, já azul, vermelho, e o conde: não, deixa ele falar, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Por que você diz que eu não sou bom?
E ele então disse, porque o meu irmão Rubens, ele tem 18 anos, e o meu irmão é totalmente paralítico, ele vive deitado, e ele trata todo mundo com muito carinho, com muita simpatia, nunca vi meu irmão zangado com ninguém. Aí o conde pensou, né, e falou, seu irmão já nasceu assim, não é? Ele disse, de jeito nenhum, até os 14 anos meu irmão era completamente normal. A partir dos 14 anos, um dia, regressando dos campos, onde ele foi colher o trigo com o nosso pai, ele adoeceu e não levantou mais do leito. Aí o conde ficou imaginando, porque o Ivan disse assim, olha, além de bom, o meu irmão é muito feliz. Aí quando ele disse isso, o conde, não, ele está brincando. Como é que uma pessoa que vive totalmente deitada pode ser feliz? Aí a curiosidade cresceu, eu quero conhecer o Rubens. E falou até que o pai, né, resolveu deixar que ele fosse a residência dele. Chegando lá, os empregados, né, carregando o conde numa cadeira, né, e o conde entrou no quarto e viu realmente o Rubens deitado, coberto, né, que o inverno já estava começando, a irmãzinha brincando com ele. E quando ele viu o conde, ele ficou assim admirado. Mas quanta honra, não é? Receber essa autoridade. E o conde disse, eu vim aqui te conhecer, Rubens, porque eu não acreditei na história que seu irmão me contou, não é? Ele me disse que você ficou assim, da volta da colheita, não é? No início do inverno rigoroso. Ele disse, é verdade, conde. Foi realmente uma situação muito difícil, mas o que se fazer, não é? Mas ele me disse algo que me deixou assim com a orelha em pé. Disse que você é feliz. Conde, feliz é pouco. Eu sou muito feliz. Ele disse, mas como é que você consegue ser feliz assim? Ele disse, o senhor não tem a família que eu tenho. Olha, não deixam faltar nada. Toda hora tem alguém aqui conversando comigo, contando história, fazem o meu asseio, me dão comida na boca. O que o senhor acha que eu poderia querer mais? Aí o conde ficou pensando, né? Puxa. Aí ele disse assim, o senhor acha que a minha enfermidade é muito ruim, é muito dolorosa? Ele disse, não é. Ele disse, olha, aqui ao lado tem um companheiro chamado Tito Gerkov, que além de tetraplégico como eu, ele é cego. E eu vou dizer para o senhor, eu não conheci pessoa mais feliz do que o Tito Gerkov. E dizem que ele continua feliz. Aí o conde diz, não pode ser possível. Totalmente paralítico e cego? Não, isso não pode ser verdade. Aí quis ir na casa do Tito Gerkov, pediu o Ivan para conduzi-lo até lá. Mas antes de sair, ele chamou o empregado, mandou abrir a carteira e deixou uma quantia em dinheiro, né, para o Rubens. E o Rubens chamou o Ivan, o irmão dele, e disse, olha, assim que você retornar, vai no comércio, compre roupa nova, né, eu quero muito dinheiro, compre roupa nova para o papai, roupa de frio, né, que o inverno está chegando, veja o que a mamãe e as irmãs estão precisando. Aí o Ivan disse assim, e para você? Ele disse, para mim nada, eu tenho tudo. Aí aquilo ficou na mente do conde, né, eu tenho tudo, não preciso de nada. Aí chegaram na casa do Tito Gerkov, que era próximo, uma casa deteriorada, né, o portão quase caindo, a porta em péssimo estado. E eles entraram e o fogo da lareira já estava aceso, deitado num velho divã, coberto, lá estava o Tito Gerkov. Aí quando ele ouviu aquele barulho, que o cego ele não vê, mas ouve muito mais, não é? Ele ouviu aqueles rumores de passos, né? E ele perguntou, quem está aí? Aí o Ivan disse, sou eu, Tito, e o conde Dmitri do Golubov, que veio lhe conhecer. Aí ele ficou, mas quem sou eu para receber uma visita de autoridade tão grande?
Aí ele disse: Tito, eu vim lhe conhecer porque o Rubens, estive com ele há pouco e ele me falou de você, me disse que você é uma pessoa muito feliz. Aí ele disse: ah, Conde, feliz é pouco, eu sou muito feliz, mas me conte como é que alguém na sua condição pode ser feliz. Ele disse: ah, o senhor não tem os amigos que eu tenho, não me deixam faltar nada. Olha, à noite tem um esmoler, durante o dia ele fica pedindo esmola, mas à noite ele passa aqui, não deixa o fogo apagar, vive preocupado, traz comida, me dá comida na boca. O que o senhor acha que eu poderia querer mais do que isso? Aí o conde ficou pensando e disse: o senhor acha que meu problema é o mais sério de Kiev? Ele disse: tem mais, tem o Elias Peterov. O que tem o Elias Peterov? Ah, o Elias Peterov, além de paralítico, ele fica só sentado. Ele é cego e é surdo-mudo. O conde disse: não, deve ser um pesadelo. Ele nunca havia estado em contato com pessoas enfermas. E ele estava assim, muito surpreso, porque ele era rebelde, revoltado, e aquelas pessoas mostravam uma disposição, uma alegria contagiante. E ele disse: aonde mora o Elias Peterov? Ele disse: ó, mora aqui a algumas quadras, bem perto. O Rubens pode levar o senhor até lá. Ele agradeceu, já emocionado, né, com o que ele estava vendo, e foi para a residência do Elias Peterov. Mas antes fez a mesma coisa, mandou o empregado deixar uma quantia em dinheiro, e o Tito Gerkov chamou o Ivan e pediu: Ivan, quando você puder, você dê um pulinho lá no comércio e compre roupas para o companheiro que fica aqui comigo, veja com os vizinhos o que eles estão precisando e compre. E ele disse: para você? Para mim nada, eu tenho tudo. Mais uma vez a frase, né, ecoou na mente do conde. Aí foram para a residência do Elias Peterov. Chegaram, era uma casa até muito bem cuidada, tinha uma senhora bem forte, né, tirando a neve que já estava caindo, alguns carneiros estavam pastando, e ele chegou e perguntou: é aqui que mora o Elias Peterov? Ela disse: sim, é meu filho. E começou a desfiar um rosário de reclamações, que ele era muito pesado e que dava muito trabalho. E o conde ficou olhando para ela: mas que mãe é essa que reclama tanto de um filho que é tão necessitado? Aí ele lembrou da mãe dele, que já havia partido também, e que ele foi muito grosseiro com ela a partir do momento que ele se tornou enfermo. Ela fazia tudo para agradá-lo, fazia as melhores refeições, ele jogava o prato no chão, era extremamente grosseiro com ela. E agora ele, vendo aquela mãe tratar do filho tão sofredor daquele jeito, ele disse: olha, minha senhora, eu vou lhe dar uma quantia bem grande, a senhora vai viajar, eu vou contratar um casal para tomar conta do seu filho. Ele ainda nem tinha visto o Elias Peterov. Aí ela começou a chorar: não faça isso, pelo amor de Deus, era um desabafo, eu amo meu filho, não precisa de contratar ninguém não. Aí ele disse: então me mostre onde está o seu filho. Aí eles entraram, deram a volta por trás da casa, né? E quando ele adentra o quarto, ele ficou assim, muito chocado. Era um homem forte, sentado na cama, o olhar muito escuro, a cabeça raspada, mas não tinha nenhum contato com o mundo, não ouvia, não falava e não enxergava também. Aí o conde já estava segurando as lágrimas, né? E pensando na situação dele, que era tão pequena diante daqueles gigantes, não é, da resignação. E ela disse assim: o senhor acha que meu filho é o maior sofredor de Kiev? Ele: pelo amor de Deus, não me diga que tem mais. Ela disse: tem. Tem o Kolovitsky. O Kolovitsky, o que tem o Kolovitsky? Olha, eu não sei também. Dizem que ele é leproso. Leproso? O que é leproso? Ele não sabia.
Ela disse: eu também não sei, porque ninguém entra naquela casa. Agora, o mau cheiro que sai de lá de dentro é muito forte. Aí ele ficou curiosíssimo para conhecer o Colovisco, mas a neve começou a cair com mais intensidade. Aí ele foi obrigado a voltar para o castelo, e chegando no castelo ele foi recebido pela governanta, que era com uma irmã de criação dele, que a mãe a recebeu muito novinha e passou a cuidar dela como filha, mas que ele nunca havia olhado sequer para ela. E ela perguntou: o senhor vai querer jantar? Vai querer fazer o asseio? E pela primeira vez ele respondeu: não, eu estou muito cansado, mas eu não quero comer não. Aí foi para o quarto, né? E durante a noite ela passava pelo corredor e ouvia os soluços que ele proferia, não é? Não mais aquele choro de revolta, mas um choro sentido, um choro de condolência, não é? Para com aquelas pessoas. Ele estava radicalmente transformado. Aí o dia amanheceu e a neve caía com muita intensidade, e ela perguntou: o senhor vai sair com esse tempo? Ele disse: vou me agasalhar bem. Olha, dando explicações para ela, coisa que ele nunca havia feito. E ele notou que ela era muito bonita e que ele nunca havia nem sequer olhado para ela. Mas eu vou me cuidar bem, vou me agasalhar e vou de carruagem. Aí ela não podia dizer nada, né? Pela primeira vez ele estava falando com ela e saíram. Chegando na residência do Kolovitsky, veio um anão que morava com o Kolovitsky e disse assim: olha, Deus abençoe a generosidade de vocês, podem deixar aí as suas ofertas que eu vou pegar. Aí o cocheiro, né, que desceu para conversar com ele, disse: olha, o meu patrão é o conde Dmitry do Golubov e ele quer conhecer o seu amo. E você sabe que o conde não gosta de ser desagradado, né? Aí ele disse: tá bom. Aí abriu a porteira, a carruagem entrou, eles tiraram o conde e desceram, não é? Desceram com o conde, e ao adentrar na residência, ele já começou a ficar impactado pelo mau cheiro, né, que vinha de dentro. E quando ele entra na sala, estava sentado num toco de madeira, aquilo que um dia foi um homem completo, não é? Ele tinha a cabeça quase totalmente careca, alguns fios, pouquíssimos, os dois olhos eram duas bolas brancas, as orelhas ele já não tinha mais, o nariz era um buraco, né? Não tinha mais os dedos das mãos, dos pés, e ferida dos pés à cabeça. E ele já entrou com a garganta sufocada, a olhar para aquele ser ali diante dele, e uma voz muito grossa, muito rouca, o Kolovitsky disse: bem que ontem me avisaram que eu seria hoje visitado por uma grande autoridade, mas eu pensei, eu pensei que fosse do mundo espiritual, porque nessa casa há dezenas de anos que aqui ninguém entra com medo da doença, não é, que eu contraí. Aí o conde perguntou: mas como é que você ficou assim? A casa dele era muito grande, mas que estava em ruínas. E ele disse: é porque, conde, a minha residência era muito bonita, eu era proprietário do jornal de Kiev. E eu não ficava tranquilo vendo a burguesia esbanjar festa, recursos, enquanto os pobres morriam de frio, de fome. E eu colocava no jornal, eu atacava o czar, eu atacava os nobres, até que o czar ficou cansado dos meus ataques e me mandou para a Sibéria, para o presídio. E o senhor sabe que lá a temperatura chega às vezes a 50 graus abaixo de zero. E ninguém suporta 2 anos consecutivos
na prisão lá do interior, não é? Da Sibéria. E eu, assim que dei entrada, alguns dias após, o meu corpo começou a aparecer umas manchas, que os guardas identificaram logo como a lepra. Imediatamente me colocaram para fora, para que os outros não fossem contagiados também. E eu regressei para o meu lar. Mas, ao chegar na minha residência, a mulher que eu tanto amava e que dizia me amar também, quando viu que eu estava sendo portador da lepra, ela quis fugir, mas as leis daquela época da Rússia obrigavam a mulher a cuidar do marido enfermo. E ela preferiu se matar do que ficar cuidando de mim. E dizia que me amava. Aí o conde, já as lágrimas descendo, e ele tentando, né, segurar, e disse: mas me conte como você se sente, porque eu ouvi comentários de que você é uma pessoa feliz, apesar disso que eu estou vendo. Ele disse: conde, feliz é muito pouco, eu sou muito feliz, eu não troco a minha posição de hoje com a do czar. Ele disse: mas por quê? Ele disse: conde, eu perdi a visão material, mas eu adquiri a visão espiritual. E o Senhor não tem capacidade de ver as entidades que vêm me consolar, os espíritos iluminados que vêm diariamente aqui trazer o conforto. E, além do mais, eu soube, através de uns livros que me chegaram às mãos, vindo da capital de Moscou, pelo nosso grande mestre Akhizakov. Akhizakov foi o Kardec russo, não é? Que na mesma época de Allan Kardec, introduziu o espiritismo na Rússia. E eu pedi pelo correio, e esse anjo que cuida de mim passou a ser os meus olhos, e eu assimilei o conteúdo das obras desse sábio francês chamado Allan Kardec, e fiquei sabendo que ninguém sofre por acaso, e que quando nós sofremos revoltados, nós perdemos o fruto do sofrimento, que foi consequência nossa, não foi punição do Pai, não. Deus não castiga ninguém, nós voltamos à vida para colher o que plantamos. Aí ele disse: e você ficou sabendo alguma coisa? Sim, fiquei sabendo. Eu sou a reencarnação do czar Ivan o Terrível. Ivan o Terrível, está nos livros de história, ele mandou matar milhares de pessoas que eram, segundo a mente dele, inimigas do regime, né? Da monarquia naquela época. Aí o conde disse: mas, segundo os santos padres da igreja, Ivan o Terrível está ardendo no fogo do inferno. Ele disse: ah, conde, quanta ilusão. O senhor acha que existe inferno pior do que sentir uma fome terrível e comer como os animais, ter que descer a cabeça no prato, que as minhas mãos já não servem para mais nada? O senhor acha que existe inferno pior do que ver o ser que você tanto amava preferir a morte do que ficar ao seu lado? E hoje ela não sai daqui de perto sofrendo terrivelmente pelo suicídio. O senhor acha que existe inferno pior ver o seu corpo caindo, apodrecendo e ninguém se aproximando com medo? Não. A reencarnação é um fato, e contra os fatos não há argumentos. Aí nessa altura o conde já não suportava mais, né? A emoção, as lágrimas, e ele disse assim: e como é que eu faço para adquirir esses livros? Ah, peça o Caos, né, que era o nome do anão, peça que ele vai lhe dar um endereço em Moscou e você poderá obter todas essas obras.
e você verá que maravilha é a vida espiritual. E também poderá visitar o nosso Aksakov, que inclusive realiza reuniões mediúnicas na casa dele. Aí ele se despediu, muito emocionado, deixou uma quantia bem grande com o anão para reformar toda a casa e partir para Moscou. Chegando lá, convidou a governanta para ir com ele e mandou o intendente reformar as casas que estavam caindo, mandou construir um hospital, mandou construir escolas para os filhos, né, dos lavradores, e partiu para Moscou, e lá na casa do Aksakov, ele participou de uma reunião de materialização em que a mãe dele se materializou e disse: meu filho, como eu estou orgulhosa de você, como o seu pai também está orgulhoso de você, a sua transformação, o bem que você vem fazendo a essas pessoas humildes tem nos comovido muito, além daqueles que estão acima. E não se surpreenda se algo muito bom ocorrer com você. Aí ele voltou, né, agradecido ao Aksakov, voltou. E chegando em Kiev, ele teve uma notícia muito triste. O Kolovitsky desencarnou, não suportou, já estava no fim, né, da sua expiação. Mas ele mandou aproveitar aquela casa que era muito grande e mandou fazer um hospital para estrangeiros que chegassem em Kiev. E a grande surpresa foi que ele voltou a andar. Ficou totalmente curado da enfermidade. Por quê? Enquanto ele só se preocupava com a dor dele, a doença crescia. Na medida em que ele passou a se preocupar com os mais sofredores, esquecendo de si, a enfermidade desapareceu. E outra coisa muito boa, ele se casou com a governanta, não é? Então, essa história, como outras também, belíssimas, está nesse livro, Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira. E que vem nos mostrar que podemos sofrer bem e podemos sofrer mal, né? Vimos vários exemplos de saber sofrer com resignação, e quando nos resignamos, fato curioso, o sofrimento parece que diminui. Uma confreira nossa lá de São Paulo, Nádia Kifuri, se não me engano, palestrante espírita, era portadora também de artrite reumatoide. E essa enfermidade no inverno, ela parece que as crises aumentam, as dores ficam insuportáveis. E ela em São Paulo, em pleno inverno paulista, que é muito forte, ela começou a sentir dores muito fortes. E foi para o sofá e ficou ali deitada, agasalhada, mas sentindo muitas dores. Havia tomado a medicação, mas o efeito ainda não começara. E ela começou a pensar, e isso é perigoso, a autocomiseração, a autopiedade, né? Achando que ela fazia tanta coisa para os outros, que era expositora, levava o esclarecimento, ajudava financeiramente obras sociais, e por que ele está sofrendo tanto? Aí nisso ela ouviu na acústica da mente uma sugestão: liga o rádio. E ela ligou o rádio e era um programa em que o apresentador estava falando da entrega de uma cadeira, aliás, de um aparelho ortopédico para uma menina numa favela em São Paulo que não andava, mas com a ajuda daquele aparelho ortopédico ela poderia se locomover. E o agradecimento da menina, né, para o público, a tocou profundamente. Ela ficou tão envergonhada de estar ali reclamando, que se levantou, foi pegar a vassoura, foi varrer a cozinha e não sentiu mais nada naquele dia, não é?
Então, é isso que Lacordaire está querendo nos dizer, que quando nós nos voltamos para a nossa dor, achando que ela é a maior do mundo, ela realmente tende a crescer, porque nós nos concentramos naquele ponto. Mas quando nós conseguimos, não é, sair daquele sofrimento nosso e olhar que o sofrimento do amigo, do vizinho, é muito maior do que o nosso, ele tende a diminuir e até desaparecer. No interior de São Paulo, também no século passado, uma jovem professora de aproximadamente 16, 17 anos, ela também teve a triste notícia de ter contraído a hanseníase, não é? E naquela época, o portador não podia ficar em casa. E ela, a contragosto dos pais, era filha única, teve que ir para a colônia. E chegando na colônia, dias depois, ela percebeu que muitas crianças vagavam na colônia, filhos de hansenianos, né? Algumas também portadoras de hanseníase. E ela, como professora, né, professor não pode ver uma criança sem atividade, reunia as crianças durante o dia, ensinava, e à noite ela fazia o papel das mães e levava um por um para adormecer, contava histórias e se afeiçoou aquelas crianças, e as crianças se afeiçoaram nela. E ela não pensava em outra coisa, até que depois de 6 meses aproximadamente, ela foi para a revisão médica na colônia e os médicos ficaram surpresos. A doença estagnou. Eles não encontraram na medicina explicações para aquele fato. E ela recebeu alta, mas não quis voltar para casa, porque ia deixar as crianças, né? E algum tempo depois, nessas andanças de deixar as crianças no alojamento e voltar para o alojamento dela, ela contraiu uma pneumonia e desencarnou, não é? Mas desencarnou feliz, porque realmente fez algo de útil. Então, nós estamos vivendo, né, momentos, dias de muita apreensão, que não cabe aqui, né, nós falarmos, mas que são necessários, são desafios para nós que somos espíritos imortais, não é? Que estamos transitando nesse mundo de provas e expiações e que não vamos ficar aqui para sempre, né? É uma passagem que no futuro retornaremos novamente, um pouco mais enriquecidos de conhecimentos, mas que não podemos perder essa chance. Essa chance é única. No livro Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem que foi recebida no grupo Meimei e que foi recebida via psicofônica pelo Chico, né? Porque no final da reunião mediúnica sempre vinha um espírito uma condição um pouco melhor, mais evoluído, e que dava uma mensagem de cunho de ensinamento que estão inseridas nesse livro, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Eles ganharam um gravador de rolo bem grande. O Arnaldo Rocha disse que pesava 10 quilos. Né? Era o único que existia em Belo Horizonte. E o professor Carlos Torres Pastorino deu de presente para eles. E eles, no final, o Chico recebia essas entidades e gravavam. Então, nessa noite, mais ou menos em agosto de 1955, o doutor Cornélio Mainar, que foi médico, um médico muito humanitário em Belo Horizonte, ele ditou essa mensagem, dizendo que naquela noite, lá no centro espírita, no grupo espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, a casa estava atulhada de espíritos sequiosos para reencarnar. Mas não tinham oportunidade, faltavam pais que oferecessem uma chance para eles.
E o doutor Cornélio, falando para eles, disse: olha, vocês precisam, primeiramente, olha como é difícil a situação. Naquela época, André Luiz dizia que as chances eram de 5 para 1 para reencarnar. Hoje, então, e naquela época as famílias tinham 10, 15 filhos. Imagine hoje, né? Quando tem 2 filhos, já chamam de doido, não é? Tem 2 filhos. Imaginem como hoje está mais difícil. Aí o doutor Cornélio Maynard deu uma orientação: olha, vocês, quando observarem um casal namorando, se aproximem, né? E comecem a conquistá-los, né? Com carinho, né? Tentando, pedindo uma oportunidade. Então, meus irmãos, nós não podemos perder essa chance. E temos tudo aqui, não é? Temos tudo em nossas mãos. Nada de desespero, nada de sofrimento. A doença do século XXI se chama depressão. Esses dias um jovem policial se suicidou dizendo que estava cansado de viver. Cansado de viver. Então nós não podemos nos deixar invadir por esses pensamentos pessimistas. Nós temos aqui o nosso querido amigo, né? Que é realmente um condutor de boas energias, né? De sorriso, o nosso Tom. Então, temos tudo em nossas mãos. Vamos fazer o possível e impossível para não nos deixarmos envolver por essa enfermidade da alma que se chama depressão. A vida é maravilhosa. Nós não podemos perder esta oportunidade. E lembrando sempre dessas histórias, não é? Que estão aí inseridas nessas obras maravilhosas que nos levantam o ânimo. Eu tive a oportunidade, em 10 anos, de visitar a colônia de Rancenianos lá no Rio, e tive exemplos que até hoje falam muito forte na minha vida. Um deles foi o Frederico. O Frederico já estava há 30 anos deitado, não se levantava, e todos que adentravam naquela enfermaria, propositadamente, brincando, chegavam perto dele, ele ouvia muito pouco, tínhamos que chegar colado no ouvido dele e perguntávamos assim: Frederico, como você vai? Ele dizia assim: eu vou maravilhosamente bem. Quando eu saía de lá, que vinha algum problema, né, alguma aflição, que eu ia ensaiar uma revolta, uma crítica, eu lembrava do Frederico. Cadê revolta? Eu sentia vergonha, não é? Dele ali naquela condição dizer que ia maravilhosamente bem, e eu andando, ouvindo, falando, enxergando, com família maravilhosa, filhos, né? Companheiro. Eu ia reclamar de quê, gente? Eu tive a presença, Aurino Costa, para poder sentar na cadeira de rodas. Ele fez 30 cirurgias, teve que amputar as 2 pernas, quase totalmente. E Aurino fundou uma obra social lá no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, a São Cristão Vicente Moretti. Ele recebeu mais de 100 crianças que os pais não tinham condições de criar, mas eram crianças monstruosas, que nasceram na condição de extrema expiação, umas com a cabeça imensa, todos deitados em berços. E Aurino Costa fundou, com a ajuda de pessoas, essa obra, que atendia externamente 1000 crianças por dia. Aí nós vamos cruzar os nossos braços, vamos ficar reclamando? Não, nós temos muito por fazer, não é? E a vida está aí nos oferecendo as oportunidades. E eu quero agradecer de coração o carinho de vocês, do olhar de vocês, né, que me toca profundamente, aos nossos amigos aqui do Paz e Bem, o Tom, o Hugo, não é? E dizer que vamos junto caminhando, vamos somar esforços e vamos
vencer essa etapa difícil. Que a paz de Jesus permaneça conosco.